Nicolas Ferreira. Amado por uns, odiado por outros, mas ignorado. Jamais. O cara tá sempre no centro das atenções. Mas o que será que rola por trás das falas polêmicas e das tretas públicas? Aqui, a gente vai te mostrar os bastidores e tudo que você não vê nas manchetes. Então, já se inscreve no canal e cola com a gente, porque todo dia tem vídeo novo com tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Com ninguém, Tasmania. Que você entra... Cara, todo mundo pensava nisso quando eu ia entrar na Câmara de Vereadores, né? Pode perguntar pra todo mundo que trabalhou lá comigo, como que eu fui. Até os que não concordam comigo. Eu nunca desrespeitei os caras. Agora, não pessoalmente. Agora, em âmbito de ideias, como que eu não vou desrespeitar a tua ideia? tem que concordar com todas as opiniões. Isso já é uma incoerência com a tua opinião, sim, pô. Sim. Então, assim, eu não concordo com todas as opiniões e eu tenho o direito de discordar delas. Eu vou fazer uma pergunta chata. Pode falar. Você acha que você... Não tô falando competente ou incompetente, mas você acha que você é mais político que o Bolsonaro? Cara, é difícil dar essa resposta porque, mais uma vez, pessoas podem interpretar de muitas formas. Você entendeu o termo político? Eu entendi. Eu acho, cara, que eu tenho um tato de adentrar em alguns ambientes que talvez o Bolsonaro não tenha. E aí, mais uma vez, não é um demérito, tô colocando eu como mais meritório disso. Mas porque cada um tem um estilo mesmo. O Bolsonaro é um cara, velho, que você vai conversar com ele, você vai ver. Ele tá conversando um trem, muda. Ele é assim, bicho. Ele é meio, sei lá. E ele, a história de vida dele, o contexto, o filho de militar, ele é militar. Enfim, a história de vida dele é complicada. Então, assim, você percebe que talvez o cara tenha um jeito pra política. Umas travas ali. Já tomou várias traições. Então, assim, ele tem algumas travas que talvez eu não tenha, que eu consiga acessar outras pessoas. Então, assim, por eu ser jovem também, e outra, eu acho que o humor, velho, eu sou um cara bem humorado, assim, gosto de zoar e tal, tudo mais. Eu acho que isso adentra em muitos ambientes, sabe? Assim, eu fui presidente da comissão de educação. A esquerda não teve um problema comigo, cara, no sentido de tratamento. Tipo assim, ideia, sim. De ideia, sim. Que é o certo, que é o debate. Mas assim, eu fazia café da manhã toda quarta-feira, 9h30, antes da comissão, batia a pauta. Isso daqui dá pra tirar, isso aqui dá pra colocar, coisas que eles não fazem comigo, tá? E nem com ninguém da direita. Mas eu falei, cara, independente se eles fazem ou não, eu preciso fazer, porque a minha consciência vai estar limpa. Então, eu juro, eles não têm um A pra falar da minha presidente da comissão de educação. Você não vai achar uma manchete de tipo, Nicolas foi truculento, Nicolas roubou a pauta. Não teve isso. Mas que todo mundo falou quando eu fui eleito presidente, esse moleque, esse vagabundo, não respeita ninguém, vai roubar a pauta. Silêncio total. Então, assim, eu acho que as pessoas estão percebendo que, cara, eu posso ser firme, mas posso ser flexível. Sim. Eu posso ser firme, ó, você sabe o jeito que eu defendo as coisas, mas, bicho, vamos trocar ideia, vamos conversar, vamos ver o que é melhor aqui. Só que, infelizmente, a internet, ela potencializa... O algoritmo, né? Ele potencializa a força das pessoas que nunca elas teriam na sua cara. A gente até teve uma treta aí, você. Sim, sim. Em Twitter, a gente até falou disso, mas nem por isso a gente não tá aqui batendo... E tá tudo certo, porque eu acho que o Twitter, ele é surreal. Por exemplo, falar do próprio Danilo Gentili. Tipo, eu nunca imaginei que o Danilo, cara, pelos posts dele, a forma como ele se remete a mim, enfim, a gente já trocou várias farpas também, que ele, tipo assim, tava com esse nível de raiva, eu não sei se é raiva ou se é desgosto de mim, no dia do debate do Nando Moura. Eu não tinha essa noção que tava coisa tão forte assim. E ele é um cara que eu concordo muito com as coisas que ele fala. Algumas não, confesso, mas outras sim. Mas eu não tenho dúvidas que é trocar ideia e tal, tudo mais, o cara vai me entender, eu vou entender. Ele fala, velho, pelo amor de Deus, bicho. Tipo, a gente tem um inimigo em comum, cara. Os caras estão ferrando a gente. Estão botando imposto até falar chega. Mas eu achava isso do Nando Moura com você. Entendeu? Porque eu achava que você e o Nando Moura, querendo ou não estariam ali num lugar de rivais como vocês se tornaram. Pô, mas, irmão, o começo do podcast foi bizarro, assim, né? Ele descendo, me encarando, falando um monte de merda. Aí eu também entrei no jogo também, pô. Eu vou fazer o quê? Começou a me pilhar, eu vou pilhar ele também. E não foi um debate aquilo, né, velho? Foi tipo um super pop 2.0, caso de família ali. Vilela é a nova Luciana. Do Wanna Speak in English. Foi assim, foi várzea total. Mas eu não acho isso legal, cara. Sabe por quê? Assim, eu entendo. Mas o que você... Cara, mas tudo tem seu tempo, assim. Por exemplo, nem sempre você vai conseguir ter uma fala, sabe, centrada, uma coisa certinha. Tem hora, meu irmão, que na confusão vai ser o que a galera vai entender, vai ser o que vai atrair a pessoa.
E ainda mais com o brasileiro. O caso de família é prova disso. Sim. Que, tipo, se a gente quisesse algo sério, aquelas famílias nem estariam ali, elas estariam conversando Inclusive privadamente. muita gente clicou nesse vídeo achando que eu ia ficar te dando porrada e vice-versa. Porque é o que as pessoas esperam na internet. Talvez esse vídeo não seja nem tão assistido. Mas eu acho que pelo menos... Se a gente estivesse aqui trocando farpa, pau quebrando isso aqui, ó, galera, eu não vou fazer mais isso aqui. Aí daria like. Se fosse o Samuel, essa porra tava bombando. Foi a treta que eu tive. De briga. Mas pelo menos o que eu penso quando eu faço um conteúdo, eu falo assim, cara, que tenha 100 mil pessoas que vejam, ou 400 mil, que pelo menos elas saiam daqui com uma parada tipo, pô, foi legal. E mais do que chegar em outras bolhas que só vai remeter violência o tempo todo. E me dá a impressão que o Congresso está se tornando uma grande guerra de algoritmos. Eu posso falar? Faz algo que, assim, é bíblico, né? Você vê a árvore pelos frutos. Começa a ver os frutos da pessoa que está falando que é tolerante, que todo mundo tá errado, só ele tá certo. Começa a ver, porque, bicho, eu faço isso desde que o mundo é mundo, assim. Eu tô com amigos aqui que é desde a minha escola. Os caras sabem que eu sou a mesma pessoa, sou do mesmo jeito, é a mesma coisa. E sempre quando eu entrava em alguns artigos, eu falava, véi, vê a árvore pelos frutos, não precisa acreditar em mim agora. Quantas pessoas que já estudaram comigo me mandou mensagem, tipo, não, Nicolas, eu não te seguia não e tal, mas agora eu vejo realmente, você tem razão e tal. Gente da faculdade, o tempo passou, mas nunca é tarde, você tava certo. Porque as pessoas vão percebendo, cara. E mais uma vez, não tô falando que eu sou o santarrão, que eu tô certo, que eu faço tudo correto, mas assim, pelo menos eu entendo que eu sou um merda, que eu sou um cara falho, que eu peco, e que eu preciso de Deus pra poder eu ter uma vida mais reta. E o mundo nunca vai fazer isso comigo, ele nunca vai me perdoar, Deus está sempre disposto a me perdoar, independente do erro que eu cometo, o mundo não vai fazer isso. Então, por que cargas d'água, bicho? Tipo, eu vou acreditar numa pessoa que não tem relacionamento com quem me criou. Então, tipo, eu só chegar pro cara e falar assim, velho, eu não preciso te convencer, beleza? Não vou ficar aqui te convencendo. Ver a vida desse cara e ver a vida do outro cara. Ver o que tá acontecendo. E eu não tô falando de um padrão de vida, assim, que todo mundo almeja. Mas dá pra você ver, cara. Quando o cara é um cara reto, quando é um cara educado. Quando é picareta. Quando é um cara que tá luando. Ou quando o cara é um picareta, o cara é um vagabundo, o cara é um aproveitador, o cara só fala, mas não faz. Você tá entendendo? Então, assim, eu deixo pras pessoas, cara, tomarem a decisão, mas sem querer também a aprovação delas. Sem querer do tipo, nossa, se você não me der a devido reconhecimento, isso vai acabar comigo. Véi, que se lasque, mano. Eu não tô ligando pra isso. Não tô mesmo, assim. Isso não me afeta. O meu objetivo de vida é sempre me tornar um marido melhor, me tornar um pai melhor, eu conseguir, enfim, ser um político melhor, errar menos e acertar mais. É isso, velho. Quando o pessoal entender que a mudança interna é muito mais difícil do que uma exposição mentirosa para você sinalizar a virtude, você vai ver que a vida é muito mais complicada. De tudo, cara. De paciência, de temperança, de saber quem de fato você é. Porque sabe quem são as pessoas mais perigosas do mundo? Não são aquelas que sabem quem elas são. São aquelas que não sabem quem elas são. Que inventam que elas são, né? Porque você não sabe quão mal você é, até você tentar ser bom. Você não sabe a força que você tem correndo a favor do vento, mas contra o vento. Sim. Então quando você para e fala assim, velho, caramba, bicho. Sabe aquela tipo de gente que fala assim, putz, velho, eu não sei como é que eu fiz isso. Como que eu tive a capacidade de fazer isso? Nossa, porque você não se conhecia. Se você se conhecesse, você saberia que você poderia chegar ali, então você impediria você chegar até ali. Os piores ditadores da humanidade era isso. Os caras, meu irmão, nunca imaginaram, por exemplo, que eles iam botar um monte de gente em campo de concentração, que ia matar uma pessoa só por conta da nacionalidade dela, ou escravizar só por conta da cor. Porque ele não se conhecia. Porque ele não se conhecia. Quando você se conhece, você vai falar, velho, eu sou muito mal. E eu preciso melhorar isso aqui. Isso é legal que você tá falando, porque uma coisa que eu tô observando eu tava falando aqui com o Matheus antes de começar, que a rede social, agora, ela abriu, é quase como você ter poder, né? Quase não, você tem, né? Eu tenho 2 milhões no meu Instagram, eu tenho um país aqui, você tem seus, quanto você tá? 20 milhões, 15 milhões? 17 milhões no 17 Instagram. milhões, você tem tal. E a gente tava vendo, mais uma vez, eu falar do Super Bowl, né? Sim. Ontem teve o Super Bowl, aquela coisa toda, o Kanye West agora, porra, ele fez, não sei se você acompanhou, você tava o dia inteiro trampando, mas assim, o cara foi lá, fez uma propaganda no intervalo do Super Bowl, ele pagou lá 50 milhões, e aí você clicava no site do cara, o cara tá vendendo uma camiseta nazista. Eu vi. Loucura. E aí a gente chega nesse lugar do tipo assim, da liberdade de expressão, pô, liberdade de expressão, pô. Assim, eu sempre fui esse cara também, porra, liberdade e tal, mas quando eu começo a ver esse movimento, assim, do tipo assim, você, às vezes, é maior do que um país, como é o caso do Kanye West, ou como outras pessoas.
Como você vê isso, ô Nicolás? Cara, eu acho que o Kanye West está sendo usado para poder os caras que querem fazer censura utilizar ele como que é um extremo, é um cara que tipo, pô, só tem um Kanye West, só esse cara que tá vendendo camisa, né, dessa forma e pagando o Super Bowl dessa forma. Eles estão usando ele para poder voltar toda a história de tá vendo, precisamos regular, não dá para dar liberdade para todo mundo. O que eu sinto de que a liberdade de expressão, você tem que dar a condição de ser debatida. Porque todas as vezes que ela foi suprimida, o diálogo, a conversa, tipo assim, isso é certo, isso é errado, sempre dá mais merda. Então, tipo, pra mim... Porque tem um controle autoritário. Exatamente. Então, assim, pra mim, você tem que dar a possibilidade das pessoas discutirem o que elas quiserem. Eu acho que tem um problema no Entendeu? termo, sabia, cara? Porque eu acho que a liberdade de opinião é uma coisa, a liberdade de expressão é outra. Porque expressão é muito vasto, né? Sim. Eu te socar é uma expressão. Eu posso falar, aí eu sou livre pra isso. Agora, a minha opinião é de falar, porra, eu não gosto do seu trabalho, é uma opinião. Então, eu acho que acaba confundindo as pessoas. Cara, mais uma vez, eu acho que tem que tratar esse tema com a gravidade que ela exige. E não do jeito que os caras fazem, tipo, você é censurador, você defende a liberdade. E geralmente é tipo, todo mundo que tá do meu lado é liberdade, todo mundo que tá ao contrário é censura. Eu acho que as pessoas têm que ter um equilíbrio, isso é muito difícil agora. Por que tudo isso deságua? Mais uma vez, porque as pessoas não estão centradas em se melhorar, cara. Tipo assim, sabe, de serem equilibradas nas suas opiniões, nas suas... E aí vai virando essa bola de neve, cara. O ser humano é uma merda nesse sentido, assim, sabe? Mas é por isso que eu tô falando. Se você tá representando a direita, ou a esquerda, que seja, vamos botar você que é o cara de direita. E a gente tá indo por um caminho onde as pessoas estão com cada vez menos autoconhecimento, cada vez mais algoritmo. Sim. Há um receio do Nicolás do valor do autoconhecimento, você tá me falando de se tornar um radical por conta do que vai se tornar o mundo lá na frente? Cara, aí que tá. O radicalismo ou não, ele depende do ponto de vista, né? Eu acho o Che Guevara radical. Tem homossexual que usa o Che Guevara no peito, mesmo que ele tenha fuzilado gay. Então, assim, quem que é o radical da escola? Pra mim é ele, porque o cara é mais radical que imagina. Mas um radical não gera outro radical? Gera outro radical? Aí que tá. Só que eu vejo que é muito o ponto de vista. E aí, é claro, sempre vai ter... cada um vai ter uma régua, né? O Lula é de esquerda. Vai ter nego falando que o Lula é centro-direita. Vai ter uns que vão falar que o governo do Lula foi capitalista, outros vão falar... Então, assim, o que eu sinto sempre há uma verdade. Eu não vou relativizar isso. Há uma verdade. Eu acredito que o Che Guevara era radical, ponto. Você pode falar qualquer coisa, mas eu vou te dar argumentos. Você pode ter 1 milhão, mas eu tenho argumentos que são mais plausíveis. São fatos. Então, assim, mais uma vez, não é que... você tem medo de você ser colocado numa posição de radical? Não tenho medo. Não tenho medo, cara. Assim, eu tô me colocando toda vez que Você se considera um cara radical? Zero. Você se considera... Sabe, quando o nego me pergunta isso, eu falo assim, me fala uma posição aí que você acha radical minha. Assim, real, não tô provocando, mas é real. Tipo, qual posição? Nicolas, você botou uma peruca. Eu achei radical isso. Tipo assim, eu fiz dessa forma pra poder denunciar algo. Mas assim, pra mim, eu não sinto que foi nada radical. Eu fiz todo esse pêndulo. Sim. Eu sou um cara, eu sei fazer comunicação. Que eu escrevi aqui algumas coisas pra saber até onde vai a sua moderação. Show. Vamos lá. Você colocaria sua filha no colégio construtivista, sim ou não, e por quê? O que é construtivista? Perdão. É uma escola Paulo Freire, vamos dizer assim. Paulo Freire. Não colocaria. Por qual motivo? Não colocaria porque... Tô falando que eu sou a favor ou contra, só quero saber a sua opinião. Entendi. Eu não colocaria porque não condiz com o alinhamento de ideias que eu tenho, assim. Com certeza a escola vai passar algumas coisas para minha filha, se não na totalidade, que eu não concordo. E isso vai bater com a educação que eu quero dar para ela dentro de casa. Não colocaria. Você usaria o SUS? Sim. Sei lá, mas assim, não, porque o SUS, obviamente, ele é muito plural, mas assim... Sim. Vou lá no posto do SUS, Cara, inclusive tem algumas coisas que é melhor você, assim, de prontidão, ser atendido no SUS do que em alguns outros locais, assim. Eu ouvi alguém recentemente falando isso, de fato. O que muita gente, enfim, fica polemizando no SUS, é que alguns falam que o SUS é de graça, o SUS é de graça, o SUS não é de graça. Tá pagando. Não, o SUS é de graça, você tá pagando. E pela quantidade de dinheiro que tem para investir na saúde, o que os profissionais do SUS fazem... literalmente transformar pó em ouro. Tem muita gente boa, cara, que dedica a vida para poder salvar a vida de pessoas, para poder dar um atendimento, faltando insumo, faltando um monte de coisa, não é valorizado
E, enfim, a culpa é de quem? De muitas das vezes não conseguir oferecer um serviço da magnitude que deveria, né? Sim. Então, sim, cara, não teria Mas problema. você elogiaria o SUS? Você acha que é um... Não, mas eu nunca, digamos, critiquei no sentido de falar, ah, não, o SUS é ruim e ninguém usa. Não usa esse negócio, não. Eu simplesmente coloco críticas, eu faço ponderações. Eu acho que o SUS tem profissionais excelentes lá dentro, que E dão pode sua vida, melhorar aqui. conheço pessoas lá dentro. Agora, é uma falácia, é uma mentira dizer que o SUS é de graça. A gente Tá. paga e muito caro para ter um serviço que muitas das vezes deixa a desejar, não por conta da falta da vontade do profissional, da capacidade deles, mas por conta da estrutura, pô. O local onde mais, Maurício, eu acredito que tem a corrupção no Brasil é saúde. Pô, assim, certeza. Eu não acho, não, tenho certeza. O local onde mais mesmo? Cara, não- tem... porque é um orçamento gigantesco que tem no Ministério. E Ah, é acho que complicado, é o porque muitas terceiro, das vezes talvez? você não dá para dimensionar. Então o cara manda comprar um monte de algodão, que não sei o quê, entendi. entendeu? E são para muitos locais pequenos. E até chegar na ponta, ô amigo, já vazou para muito lugar. Infelizmente, cara. Cara, eu não sabia. Achava que, tipo... eu ia falar educação, talvez. E, cara, a educação também, mas é tipo assim, digamos assim, ela é mais profissionalizada. Na saúde é várzea. Qualquer um que chega lá É muito insumo, né? Pô, Entendi. eu paro pra É pensar. ambulância, entendi, Exatamente. entendi. Aí os caras deixam as ambulâncias paradas. Entendi, Pronto. entendi. É onde vai ter... É verdade. Você vai ver uma Entendeu? porrada de coisas de... Não, quer prova disso? O respirador, pô, de oxigênio na época da Covid. O tanto de gente que superfaturou respirador, E cara. a corrupção mais filha da puta que tem, né? Porque tá envolvendo muito, literalmente, Meu irmão, vida. tá envolvendo vida, assim. Literalmente. Não que a educação não envolva, Sim, mas a vida, é direta. assim, é uma coisa que é irreversível, cara, já era. É cabuloso. Então, quando o nego fala de corrupção, não é que, tipo assim, eu tô falando, o Lula foi corrupto, o fulano foi corrupto, e é ladrão, não é ladrão de galinha, pô. Esse dinheiro poderia estar indo pra saúde pra poder não deixar uma pessoa morrer na fila de hospital, Sim. entendeu? Pro cara ter um atendimento digno, pro médico não ter que ficar desesperado porque tá faltando insulina. No Brasil tá faltando insulina, tá? A gente teve o maior recorde de morte de dengue no nosso país agora, no ano do governo Lula. E, meu irmão, ninguém tá falando nada, pô. É uma coisa inacreditável. Entendi. Valeu demais por ter acompanhado até o final. Sua presença aqui faz toda a diferença. Agora, já aproveita e se inscreve no canal Trechos Insanos, deixa o like e comenta o que achou. E no link aqui embaixo tem um canal oficial que você não pode deixar de conferir. Vai lá e se inscreve. E não para por aqui, tem muito mais conteúdo incrível nas nossas playlists com convidados especiais. Dá uma olhada nos outros vídeos que tem muita coisa legal.